Senhoras e senhores, muito boa tarde. Me perdoem o atraso para o início da nossa reunião. A culpa foi minha. Eu fiquei preocupado com os equipamentos que não queriam funcionar e acabei me distraindo e perdendo o tempo. Devia ter chegado antes, né? Nós estamos falando desde a semana passada sobre o desencarne. Foi isso ou não foi isso? Sim ou não? Sim. Antes de mais nada, deixa eu explicar para as pessoas que não têm o hábito, inclusive aquelas que estão nos assistindo na internet, que não têm o hábito de vir ao GTL, né? Normalmente, quando você vai a um centro espírita, a cada vez que você vai, você ouve uma palestra com um tema diferente. Um tema aleatório, às vezes tirado de alguns textos, de alguns livros espíritas. Hoje fala sobre um determinado assunto, semana que vem, quando você for, é um outro assunto, na outra, e assim vai. Normalmente as casas espíritas agem assim. As igrejas católicas e protestantes, o padre na homilia também age da mesma forma. Não há uma sequência, não se tem, pelo menos que eu conheça, a intenção de construir um raciocínio, de esclarecer, formulando uma ideia, ou construindo dentro das pessoas uma lógica. No GTL, me perdoe se eu estiver errando, com relação às outras crenças, no GTL nós pensamos que é muito importante alfabetizar as pessoas, alfabetizar espiritualmente as pessoas. Muitos de nós vivemos no nosso dia a dia sem em nenhum momento nos darmos conta de que todas essas experiências que nós estamos vivenciando são transitórias e estão contidas em um contexto muito maior. Em nenhum momento, quando você vai pagar sua conta de luz, quando você vai pagar seu aluguel ou seu plano de saúde, você pensa que isso que você está fazendo é um grãozinho de areia em uma praia gigantesca que é a sua vida. Normalmente a gente vive, e é essa a ideia que a gente mostra para vocês às vezes, apenas o hoje, apenas o agora. Hoje, sem noção de onde eu vim, sem perspectiva de para onde eu vou. É o que a gente costuma ver. E quanto mais apegados a esse momento presente e as sensações ou os prazeres que ele pode nos proporcionar, mais distante ficamos dessa consciência cósmica ou da realidade extrafísica ou da noção de que nós somos muito mais do que os nossos olhos podem ver, o nosso corpo pode sentir, os nossos ouvidos ouvir. Então aqui no GTL a gente criou uma ideia que não é nossa, nós pegamos de outros, de criar uma sequência de assuntos. E toda semana a gente vai acrescentando alguma informação, vai acrescentando uma informação. No total são 30 temas. Antes até nós tínhamos todos eles no mural, depois eu tirei, eu tenho até que recolocá-los. De forma que você sabe que se hoje nós estamos falando, por exemplo, sobre o desencarne, o assunto seguinte é morrer. E agora? Para onde eu vou? E o assunto seguinte será o nascimento. E o assunto seguinte será família. E o outro, casamento. E o outro, pais e mães, filhos e filhas. E o outro, e assim, sociedade. E assim vamos construindo uma sequência de assuntos que nós acreditamos que conseguem, a ideia é essa, alfabetizar espiritualmente as pessoas, fazendo com que as pessoas saiam daquela noção de que a vida é só isso e fazendo com que a gente alongue a nossa visão com relação à vida. Por que a gente pensa nisso? Porque isso é terapêutico. Essa perspectiva cura você, mas não cura você exteriormente, cura você intimamente. E se você é curado dentro de você, não importa onde você esteja, você estará sadio. Não adianta eu te dar um remédio e curar o seu exterior. Não adianta eu fazer uma macumba, uma magia e tirar alguma coisa ruim de perto de você. Eu preciso curar você dentro da sua cabeça. Eu preciso refazer o seu pensamento. Alguns vão falar assim, a gente vai fazer uma lavagem cerebral. Bicho, Jesus fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. Ele me ensinou o poder do amor. Se é assim que a gente vai pensar, na verdade o que a gente quer é esclarecer as pessoas, libertar as pessoas.
Porque senão você não entende por que você, por exemplo, tenta e não consegue arranjar um emprego. Por que você tenta e não consegue sair do marasmo, da panaceia que você se encontra? Por que as pessoas, por que minha vida é assim? Por que eu vivo no hospital? Por que eu estou sempre doente? Por que as coisas são difíceis? Se você não alongar a visão, você não vai encontrar soluções. Tem uma frase antiga de um comercial de um banco, muito antigo, que dizia: quando você não sabe aonde quer chegar, todos os caminhos estão errados. Quando você não sabe aonde quer chegar, todos os caminhos estão errados. E é por isso que a gente vai construindo um raciocínio para que você saiba aonde você tem que chegar quando chegar o momento derradeiro nessa vida. Para onde você vai? Além dessa tranquilidade e dessa pacificação íntima pela certeza, pela eliminação das dúvidas, porque aí você passa a ter certeza sobre a vida, você melhora a qualidade dos relacionamentos interpessoais, tanto a nível familiar quanto a nível social, você melhora a sua qualidade de vida, mas isso também acaba com a depressão, elimina a ansiedade, traz esperança, saúde e amor. É essa visão que a gente tem, e é por isso que a gente vem todas as semanas construindo um raciocínio. E aí algumas pessoas que nos acompanham podem dizer: mas nós já falamos sobre o desencarne, mas nós não falamos tudo o que deveria ter sido dito. E se nós não explicarmos para você todos os pontos de vista, amanhã alguém vai chegar perto de você e vai falar uma coisa que você desconhece, e você vai simplesmente eliminar tudo que você aprendeu para abraçar uma nova filosofia. Até que alguém questione aquela filosofia e você esqueça tudo que aprendeu e passe a acreditar na próxima. E é o que a gente não quer. Amanhã ou depois você tem um cachorro na sua casa que você ama, você tem um gato na sua casa que você é apaixonado e ele morre sofrendo. E por você não entender, porque ninguém te explicou, você passa a desacreditar na proposta do Cristo de que tudo é amor. Por isso que nós precisamos te explicar sobre o desencarne do cão, do gato, dos pássaros, das pessoas, o que vai acontecer, porque quando acontecer com você, quando um ente querido seu estiver hospitalizado à beira da morte, sofrendo, quando alguma coisa desagradável acontecer, você vai sentir, porque você é um ser humano, mas você vai sentir com racionalidade, porque colocamos alguma ideia, alguma filosofia cristã no teu coração. Saravá até aqui? Quem não entendeu a proposta do GETEB, levante a mão, por favor. Por isso que a gente diz que isso aqui é uma alfabetização espiritual. Não adianta eu chamar hoje Joaquim para fazer uma palestra e ele entrar com um assunto qualquer, que é importante, com certeza, todos eles são. Semana que vem nós chamamos o Augusto César Vanucci, nem existe, não tem nome agora, né? O cara morreu, para fazer uma palestra sobre a importância da ecologia no século 22. Aí amanhã a gente chama Joãozinho da Gomeia para fazer a palestra sobre o sexo entre os anjos. Você vai achar tudo isso lindo, bonito, fala bem, mas em que isso mudou você? Em que isso preparou você para a tragédia que vai acontecer amanhã? Em que isso fortaleceu, construiu um pensamento, preparou você para a batalha do dia a dia? Sim ou não? Quem está entendendo diz aleluia, glória a Deus. Saravá, saravá. Eu sei que é esquisito isso, né? Toda semana vocês têm que me aturar aqui. E até quem for me substituir, como a Adma e a Alice, e os outros que virão, se Deus quiser, antes de falarem aqui, a gente quer saber o que vão dizer. A gente quer saber por que pensa assim. Porque senão você não constrói, não ajuda a colocar mais um tijolinho nessa obra. Então hoje nós vamos dar continuidade ao assunto desencarne e vamos falar sobre o que acontece nos momentos seguintes à morte.
Já que eu falei dos animais, eu não sei se vocês têm animal em casa. Eu tenho gato, já tive vários cachorros, adoro animal. Às vezes eles são um pouco chatos, mas eu gosto muito de animal. Mas para que a gente possa te explicar com relação aos animais, a importância deles e o que acontece quando eles morrem, eu preciso esclarecer vocês sobre um assunto. Quando nós chegamos a um mundo como esse que nós nos encontramos, nós não chegamos da forma que nós estamos. Nós viemos de outros locais. Todos nós que estamos no planeta, poderíamos dizer assim que somos anjos decaídos. Tem um livro que foi estigmatizado porque ele veio fora do contexto e ao mesmo tempo ele floreia um pouco, chamado Exilados de Capela. Isso criou um imaginário um pouco deturpado, porém tem um fundo de verdade nessa ideia de exilados de algum local, e todos nós somos. É por isso que muitas vezes você diz para você mesmo: eu não sou daqui, eu não aceito as coisas como estão aqui, eu não concordo com esse mundo, eu sinto que eu não sou daqui, isso aqui não é mais para mim, eu não concordo com nada disso que está acontecendo, eu não gosto dessas coisas, eu não sou assim, eu não quero que isso aconteça. Essa sensação de que você está no lugar errado tem a ver com o fato de você já ter visitado outros locais melhores, não se adequou e foi trazido de volta ou foi trazido para cá. Você foi um exilado, como todos nós, fomos anjos decaídos. Mas para que a gente entenda essa ideia, a gente tem que entender que quando fomos criados nessa realidade que nós nos encontramos, nesse mundo, nós já falamos para você que essa realidade, toda ela, né, os planetas no sistema solar, os sistemas solares na galáxia, na Via Láctea, todas as galáxias que existem no universo infinito, tudo isso é apenas o lado tangível, o lado visível, a matéria que você vê, você pode tocar, pode visitar. Mas essa não é a única realidade que existe, nós já te explicamos. Existem outras realidades, você pode chamar de dimensões, que estão acima e abaixo. Então são várias dimensões, é como se costuma de chamar um multiverso, e nós estamos em um deles. Quando nós fomos trazidos para cá, as primeiras experiências que nós tivemos foi no reino mineral. Isso que eu vou dizer para você é esquisitíssimo. Uma amiga minha falou assim: o senhor é a única pessoa que me disse que eu fui uma pedra. Claro que isso não é verdade. Você não foi uma pedra, mas você vivenciou uma experiência no reino mineral. E é sobre isso que a gente vai começar conversando hoje. Quando você foi trazido para cá, você não veio da forma que você está. Não digo você corpo, digo você mente, espírito. Você consciência. Essa consciência, na verdade, é um acúmulo, um aglutinado de energia. Como se fosse uma faísca. Quando você acende alguma coisa, sai uma faísca, uma fagulha, uma chama que nunca se apaga. É você. Quando você veio para essa realidade, para esse mundo, as primeiras experiências que todos nós tivemos foi no reino mineral. Então, no reino mineral existem consciências, espíritos, mas não são individualizados. É como se todo o planeta fosse uma reunião, uma coletividade de consciências que ainda não tem noção do eu. E eles estão dormindo, como se assim estivéssemos dormitando. E o que essas consciências, o que essas pessoas que ainda não são, fazem nessa região? Estão criando o magnetismo, fortalecendo a capacidade de aglutinação atômica, que vai ser importante agora na formação dos corpos. Depois nós evoluímos e passamos para o reino vegetal. Parece esquisito falar, né? Mas existe vida no ecossistema, na realidade, nas florestas, nas árvores, existe vida. Não numa árvore. Eu vou abraçar a árvore. É bonito, é bucólico, mas é extremamente inocente. Porque uma árvore não tem consciência. Uma coletividade de árvore tem consciências ali misturadas, como antes era no mineral, agora no vegetal um pouco menos acumuladas. E o que nós fizemos dormindo no reino vegetal? Desenvolvemos o sistema nervoso,
e a sensibilização, que foram fundamentais agora. Depois passamos para o reino animal. Ah, seu Júlio, isso é loucura. Nenhuma religião vai te ensinar isso, cara. Só a doutrina cristã espírita consegue explicar essas coisas de forma lógica. Passamos para o reino animal. E no reino animal há uma gradação, assim como entre os reinos mineral, vegetal, animal e humano, também entre no reino animal há uma gradação. Desde os anfíbios até os mamíferos. Fomos evoluindo. Por exemplo, peixes não conseguem viver sozinhos por muito tempo, mas um cardume de peixe vive muito mais. Se você pegar um peixe e colocar no aquário, ele vai viver muito menos do que se ele vivesse num cardume. Por quê? Porque parte da consciência dele, que estava sendo desenvolvida numa coletividade de peixes, foi retirada. E aquela unidade não tem energia vital suficiente para manter a vida pelo tempo necessário. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu posso explicar de outra maneira. Sim ou não? Entenderam? No reino dos peixes ou dos anfíbios, fomos evoluindo até os mamíferos. Então os mamíferos são o ápice da escala evolutiva no reino animal. Conforme fomos evoluindo, não pessoas, não pense em pessoas. Se você pensar no Júnior assim, você vai achar que eu era um elefante. Não é nesse sentido. Esse corpo não sou eu. Nós já aprendemos isso, sim ou não? Esse corpo não sou eu. Eu sou o cara que estou controlando o corpo. Entre aspas, com uma figura que todos podem entender. Isso aqui é um avatar. Entenderam dessa maneira? Eu estou numa matrix. Deu para entender assim? Estou usando metáforas que poderiam explicar. Não que seja isso, mas dá para você entender assim. Então esse corpo não sou eu. Eu sou uma célula de energia ligada a esse corpo. O que nós já te perguntamos? Isso é esquisito, hein? Aonde está você? Agora, onde é que você está? Ah, seu Júnior, eu estou aqui no GTL, você pediu. Tu acredita nisso? Claro, seu Júnior, eu estou aqui, eu estou falando com o senhor, você não está aqui não. Ah, seu Júnior, o senhor está querendo me deixar maluco, isso é papo de doido. Nunca mais eu volto aqui. Vou explicar para você de uma forma simples, sem alargar. Quem quiser mais informações, entre para a escola de médiuns. A gente vai aprender sobre corpos espirituais. O seu espírito tem uma frequência energética extremamente alta. E se o seu espírito manifestasse nesse corpo, explodiria o corpo. É por isso que Jesus, momentos antes do desencarne, se retirou, deixou os discípulos dormindo e pediu que eles ficassem em oração, e Jesus suou sangue. Quem já estudou a Bíblia como nós fazemos aqui no GTL sabe do que eu estou dizendo. Jesus suou sangue momentos antes da crucificação. Por quê? Porque a pressão sanguínea se elevou extremamente. Os vasos sanguíneos não conseguiam mais conter a pressão do sangue. E o suor de Jesus era o sangue vazando pelas veias. Porque a energia dele já estava tão alta, a potência estava tão alta, que se ele não tivesse sido crucificado naquele momento, e digo mais, na crucificação ele não sofreu como a gente pensa. O corpo sofreu, o espírito não. O espírito já estava numa outra parada totalmente diferente. É como se você visse, você tirasse uma roupa, colocasse uma roupa aqui, e alguém tacasse fogo na sua roupa, e você olhasse, você ia sentir dor? É nesse sentido. Você tem uma sequência de corpos espirituais, como se fossem camadas de uma cebola. Ninguém vai te ensinar isso. Em lugar nenhum vão te explicar isso. É chato, estudar é chato, alfabetização é chato, mas você vai enxergar o mundo de outra maneira. Nunca mais você vai reclamar da vida, porque você vai entender como faz, o que fazer para ter paz. Você não vai ficar dependente de GTL. Não, eu tenho que ir no Pai de Santo, o Pai de Santo tem que fazer meu santo. Vou no pastor. Vós sois deuses, tudo que eu faço, todos vocês farão e muito mais, ele já dizia. Cada um de nós, de todos vocês, somos semideuses, co-criadores na obra. Você tem um potencial inexplorado, inimaginável.
Você não tem noção do que você é capaz. Você está restringindo o seu potencial. Porque estão dizendo para você que você é menos, que você precisa de alguém que te defenda, que te dê coisas, que te dê direitos, que você sempre teve. Sempre teve. Só te engano com isso. Então, como se fossem camadas de uma cebola, o seu espírito tem uma camada, é o mental superior, depois vem o mental inferior, depois o corpo búdico, que é um banco de informações de todas as vidas que você já teve até hoje, depois o perispírito, que é um modelo regenerador biológico, depois o duplo etéreo, que se desfaz quando você morre, e depois o corpo físico. Cada um desses corpos que compõem você vibra numa frequência diferente e por isso vivencia e vive numa dimensão diferente. Aonde você está? Em várias dimensões ao mesmo tempo. É por isso que você vê coisas que ninguém vê, ouve coisas que ninguém ouve, sente presenças que ninguém sente. Você estava na sua casa, nós conversamos já sobre isso, e você sentiu um vulto passando de um lado para o outro. O que é aquilo? Você viu? Ninguém viu. Você estava olhando para o seu corredor e viu um negócio rastejando pelo corredor. O que é aquilo? É uma coisa, um demônio. Ninguém viu, só você. Porque os seus corpos estão numa outra dimensão, que não a dimensão física. Vocês entenderam o que dizer? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então entenda que não o seu corpo físico, mas os seus corpos, a sua consciência, vivenciaram um período no reino animal. Para quê? Para desenvolver um instinto, um instinto de sobrevivência, um instinto de defesa, de proteção. E aí desenvolvemos, crescemos, e veja como é uma verdade. Se você tiver mais de um cachorro em casa, você vai perceber que cada cachorro tem uma personalidade diferente. Se você tiver mais do que um gato em casa, você vai perceber que cada gato tem uma personalidade diferente, gostos diferentes. Quem entende o que eu estou falando, levanta a mão, por favor. Se ele não pensa, como ele tem personalidade? Se ele não pensa, como é que ele quer? Ele não quer essa ração e quer outra. Ou por que ele quer dormir assim e não assim? E por que ele quer que o potinho da ração esteja lá e não aqui? Ele não pensa, é uma coisa que você pode maltratar. Ele não raciocina, ele não tem consciência, mas é um ser vivo, que tem personalidade, que expressa amor. Se você sai, ele chora, e quando você chega, ele faz festa. Amém? Amém. Valeu, Pedrão. Então nós vamos perceber que, por exemplo, isso é apenas um exemplo. No reino animal existe uma escala gradativa entre os animais que são mais selvagens e os animais que já estão mais domesticados. Nós chamamos isso de domesticados. Os animais então que evoluíram e que têm então uma consciência, uma semiconsciência, muito mais do que um instinto, tem uma personalidade. Eles evoluíram nessa escala gradativa. Eu, por exemplo, tenho mais de um gato em casa. Alguns gatos são extremamente selvagens, não gostam nem que você passe a mão. Você passa a mão nele e ele se limpa depois. Dá um desprezo que ele tem. Outros, só falta entrar em você, dorme na sua cabeça, entrar pela sua boca, quer dormir em cima de você, quer carinho o tempo todo, chega a ser chato. Por que um é de um jeito e o outro de outro? Porque aquele que é mais selvagem é mais atrasado. Aquele outro que já se relaciona, ou seja, ama, é mais evoluído. E esses animais, você veja então que os mamíferos estão no topo, porque peixe não ama. Está dando para entender assim? Passarinho, por mais que ele expresse sentimento, ele não tem esse nível de compreensão como, por exemplo, um gato, um cachorro, ou como os mamíferos de modo geral. Então nós dizemos que os mamíferos estão no topo da escala evolutiva, talvez com similaridade, já que nós somos mamíferos. O próximo passo desses animais
é reencarnar como um humano. Ah, seu Júnior, você vai me dizer que o cachorro vai virar gente amanhã? Não. Amanhã não, mas num amanhã sim. E como é que isso é possível? Não mais no nosso planeta. Porque no nosso planeta passamos por essa fase. Nos primórdios da humanidade existiam criaturas híbridas, macacos meio humanos, cães com expressões humanas, seres que eram ou que tinham ou que estavam no limite entre dois reinos. A antropologia, os estudos dos fósseis, falei certo, antropologia, antropologia, o estudo da evolução das civilizações, dos fósseis, é isso mesmo? A paleontologia, obrigado. Eu senti que faltava. Paleontologia, obrigado. Quando eu falei, eu senti que tinha falta. A paleontologia demonstra que houveram na Terra, existiram na Terra, animais híbridos, que não estão mais entre nós. Então a Terra não comporta mais essas criaturas híbridas, mas outros mundos, outros planetas, nós já falamos sobre isso, que têm densidade, gravidade, realidade semelhante à Terra, recebem esses irmãos que estão entre um reino e outro. E lá vocês vão ver a evolução das espécies, os macacos virando seres humanos, os animais mamíferos aos poucos tendo formações híbridas, até que um homem em algum momento, ou um neandertal, ou uma criatura daquela, se levante, bípede, e comece a reencarnar naquela nova formação. E em algum momento em que ele desencarnar, que ele já tiver desenvolvimento da consciência, ele será trazido para cá ou para outros mundos condizentes. Até aqui, amém? Amém? E esse estudo a gente faz quando fala da evolução das consciências. Inclusive quando a gente fala do espírito velho e do espírito novo, que não é tema hoje. Mas por que a gente fez esse pequeno remake, esse pequeno resumo? Para você entender sobre a morte dos animais. Se os animais não têm consciência, você tem consciência. O que isso quer dizer? Você pensa, você sabe que existe, você decide, você raciocina. É como quando a gente falou para você do sonho. Todo mundo, quando dorme, sai do corpo. Chama-se projeção astral. Mas todo mundo sonha. A projeção astral é uma viagem verdadeira. Você saiu do corpo e foi visitar alguma coisa. Todos os dias você faz isso. E todos os dias você sonha. E nós te dissemos, como é que você vai saber se essa lembrança que você está tendo do sonho, seu Júnior, ontem eu sonhei isso. Como é que eu vou saber se isso foi um sonho? Ou seja, foi o meu cérebro criando imagens aleatórias para entretê-lo, porque o cérebro não pode parar, senão eu morro. Então, o cérebro criando imagens para que eu possa descansar, ou se aquilo foi realmente o meu espírito, a minha consciência, que se projetou fora do corpo e viu aquelas coisas. Como é que eu vou saber? O que nós dissemos? Uma das características é, que não é tema de estudo, não há necessidade de eu prolongar, a consciência. Se você sonhou e na hora do sonho você pensou, eu estou sonhando, isso aqui é um sonho. Não, tranquilo, só estou sonhando, aquele monstro não vai me pegar não. Tem um pessoal vindo atrás de mim, mas tranquilo, isso aqui é só um sonho, quando eu quiser eu acordo. Se você raciocinou, teve consciência, não foi sonho, foi verdade. Isso é consciência, é a capacidade de se reconhecer, de se relacionar e de saber se eu, dono do seu pensamento. Então nós dizemos o quê? O animal não tem consciência. Ou seja, se você apresentar para um cachorro, isso aqui é uma arma, isso aqui é um peixe. Você pode pegar o peixe e alimentar, você pode pegar a arma e matar. O cachorro vai pensar, oh meu Deus, o que eu faço? Tem aquele cachorro me perturbando, não sei se eu dou um peixe, não sei se eu dou um tiro nele. Ele não vai decidir, porque ele não pensa, não tem consciência. Ele age por instinto. Para ele, tanto faz se é uma faca, um peixe, um pote de ração ou um copo de água. Ele não tem essa noção. O que ele sabe é que precisa comer. A ração comeu. Precisa beber. Estou com sede. Bebe água. Acabou. Ele não pensa no que aconteceu ontem.
Aliás, os animais não têm noção de tempo. É uma outra característica. Se você sair e ficar 10 minutos fora de casa, ou se você viajar e ficar 10 anos, para ele é a mesma coisa. Ele não tem essa noção de tempo, de passagem do tempo. A memória dele é curta, porém ele já tem alguns corpos espirituais formados. Isso quer dizer que informações antigas ele guarda. O que ele almoçou ontem ele não sabe. Está dando para entender assim? Então, se você foi o amigo dele 2 anos atrás, quando você chegar, ele vai te abraçar, vai te lamber, vai fazer carinho, porque ele lembra de você. Mas o que ele fez ontem ele não sabe. Ele não tem raciocínio, não tem consciência. Se é assim, não há porquê, depois da morte, ele passar pelo umbral. Porque se ele não pensa, se ele não raciocina, ele não erra. Fala, meu amor. Os administradores de animais costumam dizer o seguinte: quando o seu animal faz alguma coisa de errado, você, se passou um período do erro que ele cometeu, por exemplo, ele moeu ali tudo, aí você passou 2 horas, você vai bater nele, não faça isso, porque ele não lembra mais. Exatamente isso. Todos ouviram o que ela perguntou, que ela afirmou? Os administradores de animais. Sim. São Eles vivem aquela experiência todos os dias. Né? É. Isso aí, são formados. Não bata no seu animal se já passou Tem que ser na hora. um período que ele teve que saber, porque ele não se lembra daquele momento. E quanto mais evoluído for o animal, mais rápido ele aprende. Ou seja, se ele roeu o teu chinelo, você enrola o jornal e dá uma parte, faz barulho, se ele já tiver evolução, na primeira ou na segunda vez ele para de fazer. Mais rápido possível. Exatamente. Agora, se porventura... Se passou tempo... Não, já era. Mas se porventura ele acabou de morder teu chinelo, você brigou com ele morde de novo, você brigou com ele, demonstra o quê? Que ele ainda não evoluiu o suficiente. É necessário que você repita, até que fique gravado na consciência mais profunda, ou na mente, melhor dizendo, mais profunda, a informação de que aquilo não é legal. Você quer ver um exemplo disso? Atravessar a rua. Quem já viu isso, confirma para mim. O animal vem, o sinal está fechado, ele para e senta. Os seres humanos atravessam, ele fica olhando. Ainda mais animais abandonados. Ó, quem já viu isso? Levanta a mão. Quem ensinou o cachorro que ele... Alguém bateu nele? Não. Então como é que ele aprendeu? Da forma pior. Ele foi atropelado várias vezes. O sofrimento. Gravou no corpo espiritual, conhecido como corpo búdico, gravou a informação. Aconteceu uma vez, 2 vezes. Se ele for evoluído, acontece uma vez só, ele já aprendeu. Na próxima vez ele já não. Então, por mais que ele perceba que os humanos andaram, ele continua parado. Quando ele sente que fechou, ele olha que ele não enxerga algumas coisas, hein? Ele olha para um lado, olha para o outro lado e atravessa. Gente, quem ensinou o cachorro está ensinando a gente. Amém? Então, se ele não tem raciocínio, se ele não tem consciência, ele nunca erra, nunca comete erros, nunca é criminoso, nunca feriu a lei. Sendo assim, um cachorro e um gato, quando desencarna, não leva para o além da vida as energias densas da culpa. Não leva para além da vida as energias prejudiciais da dor e do sofrimento. No momento exato em que o cachorro morre ou que o gato morre, instantaneamente ele se desliga do corpo, porque não existe suicídio. Já que eles não pensam, nunca vão se matar. Está lógico? Se eles nunca vão se matar, nunca cometem suicídio, por que vão viver no umbral? E mais, por que os animais, a maioria deles, principalmente aqueles que evoluem, vivem pouco tempo? Somente os domésticos, né? O animal podia viver 300 anos, a tartaruga vive 100 anos, não é isso? O papagaio, se não me engano, vive também a dessa. Mas por quê?
Porque não há necessidade de ele passar por tanto tempo, o corpo não foi preparado, já que a intenção ali é educativa. Com quanto maior rapidez ele passar pelas experiências, mais rapidamente ele aprende, e na próxima existência ele já não comete o erro. A ponto de, entre uma encarnação e outra, ele acelera o processo de alfabetização da consciência e mais rapidamente transforma-se em um humano em outros planetas. Essa noção da evolução das consciências é fundamental para que, se amanhã o seu cachorro estiver sofrendo e você fizer tudo para salvá-lo, mas infelizmente ele morrer, você não se sinta culpado por não ter feito o que talvez gostaria de fazer. Lembre-se, no ato da morte, os espíritos amigos já estão ali desligando ele. É instantâneo. Ele já é anestesiado no momento que faz a passagem. Já chega do outro lado todo feliz e saltitante. Como nós, ele projeta a informação mais profunda, a autoimagem gravada, e o corpo dele é uma projeção dessa consciência, ou desse princípio, ou seja, ele vai manter a aparência que ele tinha antes da morte. Não é racional, é apenas uma projeção de energia. E já quando chega do outro lado, já começam a preparar, e muitas vezes já escolheram a próxima família. E que muitas vezes é você de novo, se você foi um bom professor. E de repente morreu como cachorro e volta como gato. E está ele no portão miando para você, esfregando nas suas pernas. É o teu cachorro amado que morreu. Ou às vezes você está andando por aí e se depara com um cachorrinho, é aquele que morreu. Mas, seu Júlio, por que ele estava na rua? Pois é, porque a espiritualidade está tomando conta e nada acontece por acaso. E se eu não ficar com ele? Ele vai evoluir do mesmo jeito. Deus vai escolher outro professor. E qual a função desses animais aqui na Terra, além da evolução? Porque eles poderiam estar em planetas que não têm os seres humanos para fazer maldade. Porque os seres humanos são maus. Seres humanos maus são demonstração de primitivismo. Os seres humanos, assim como os animais que evoluem, são os que amam. Quanto mais amor, quanto mais pacificado intimamente, quanto mais amorosas forem as palavras, os pensamentos e atitudes, maior é a evolução dessa criatura. Seja um cachorro, um gato, um cavalo ou um golfinho. Sendo assim, entre nós humanos, acontece o mesmo que entre os gatos, como eu dei um exemplo. Existem humanos selvagens, recém-saídos do reino animal, alguns são verdadeiros cavalos. Às vezes eles atendem você aí por trás do balcão das lojas, dirigindo vans e por aí vai. Com todo respeito, se tiver algum desse van, não estou generalizando, eles estão em outros locais, às vezes até ocupando o Congresso. Então alguns são extremamente burros, estúpidos, violentos, agressivos, sensuais, radicais, egocêntricos, egoístas, materialistas, e todas essas características e muitas outras são demonstrações de primitivismo no reino, na espécie humana. Quando você encontra uma criatura que se preocupa com o próximo, com a evolução do próximo, quando você encontra uma criatura que quer tentar ajudar o outro, que está preocupado com a evolução do ser humano e de toda a natureza, esse cara já fez um upgrade emocional. Ele já está numa outra esfera. Todos estão entendendo, sim ou não? Sim. Perguntas até aqui? Sendo assim, meu amigo, quando um animal morre, lembre-se, ele não vai sofrer depois. Tudo que ele tinha que sofrer, ele sofreu agora. E o sofrimento não foi nunca e nunca será maldade de Deus. Se nós amássemos, nem sofreríamos, nem nós humanos. O nosso sofrimento tem a ver com a falta ou com a deficiência de amor.
Seu Júnior, e as pessoas que têm animais em gaiolas? Amarram cães em correntes curtíssimas e dão ração uma vez por dia. Deixam os animais no sol. Prendem em gaiolas minúsculas e cobrem com panos para ficarem passeando por aí. Se você é uma dessas pessoas, não fala nada, pelo amor de Deus. O portão está aberto, mas eu quero dizer para você que isso que você está fazendo vai se repetir na sua vida. A toda ação existe uma reação, de mesma intensidade, só que em sentido contrário. É uma das leis de Deus. Terceira lei do Newton. É uma lei da ciência. Se você prende a criação de Deus, a sua vida vai ficar presa. Se você quer ter posse sobre algo que não foi você que fez, não foi produção sua, não veio do seu trabalho, a sua vida vai ficar aprisionada. Eu conheço várias pessoas que prendem os animais, restringem a liberdade dos cães, cavalos, gatos, pássaros, e reclamam uma vida inteira de um casamento triste, de um filho que não traz felicidade, de uma incapacidade de fazer a vida andar, de uma impossibilidade de trazer paz para dentro de casa, como se estivesse preso, enclausurado naquela vidinha, me perdoe, medíocre, porque ele está sofrendo, porque ele fez isso com os animais. Então eu, amorosamente, porque te amo, sugiro: abra as gaiolas e solte os pássaros. Desacorrente os animais que não precisam estar acorrentados. Se você não pode cuidar, não tenha. Isso é amor. Na rua, solto, eles podem viver talvez até melhor do que confinados em uma corrente de 50 centímetros, com água já passada, com lodo, comendo restos de comida. Isso não é amor. Isso é posse. É orgulho, é vaidade, é soberba. É o que muitos maridos fazem no casamento, ou muitas esposas fazem no casamento. Quando a gente fala sobre casamento, a gente vai falar sobre isso. É meu, eu mando, tem que ser do meu jeito. Deveríamos estudar um pouco de Ramatiz no livro A Vida Além da Sepultura e aprender um pouco sobre por que nós temos doenças sérias, passamos o fim da vida sofrendo. Nada é por acaso. São energias que geramos durante a existência, através dos nossos pensamentos, que foram acumulando nos nossos corpos espirituais, e em algum momento elas descem para a realidade física, num verdadeiro expurgo necessário para que o espírito tenha o mínimo de liberdade para a próxima existência. Amém até aqui? Amém. Quem não está entendendo, grita. Então, seu Júnior, meu cachorro morreu, ele vai para o céu? Não. Então ele foi para o inferno? Não. Então para onde ele foi? Ele vai reencarnar daqui a pouco. Alguns animais morrem e ficam nas colônias espirituais, em hospitais espirituais, para criar um ambiente doméstico para os recém-chegados, para os doentes recém-chegados. Então eles ficam ali como se fosse terapêutico. Outros animais, cães especialmente de algumas raças, são utilizados para tentar socorrer espíritos perdidos em regiões umbralinas. Quando você caminha, você deixa resíduos materiais ínfimos que alguns animais com faro sensacional podem perceber. Só que o que você não percebe é que os animais têm algum nível de mediunidade, e muitos cães não sentem o seu cheiro, sentem a sua energia espiritual. Quando a gente, no programa de terça-feira, nós falamos sobre condensadores. Quem ouviu, levanta a mão para eu saber se eu estou falando com a plateia certa. Nós estamos falando sobre o processo de magia, falando sobre condensadores. A sua roupa que fica com você por muito tempo, ela reúne, ela acumula não só o seu cheiro, mas traços da sua energia espiritual. E é por isso que quem quer fazer macumba usa a guimba do cigarro que você usou, o copinho que você ficou na mão, fios do seu cabelo, roupas íntimas, porque ali estão impregnados o DNA espiritual seu. E eles, de alguma forma, com algum ritual, quem quiser mais explicações, espera a gente chegar a esse assunto, ou ouça na rádio, no programa Despertar, terça-feira,
De alguma forma eles vão vivificar essas energias ligadas a você e vão tentar atingir você através daqueles elementos. Quase como se fosse um voodoo haitiano. Então alguns animais sentem o cheiro do espírito. Por isso que nas regiões umbralinas eles são extremamente úteis para encontrar irmãos que se perderam entre as sombras do mundo. Não que a espiritualidade superior não saiba, não é isso. Mas o uso de animais, em alguns casos, ajuda a conter seres humanos, até porque muitos humanos têm medo. E é uma forma de contenção. Fala, meu amor. Hoje em dia, o homem está usando o animal para visitar hospitais, para procurar pessoas perdidas. Isso aí, minha irmã. Amém. Às vezes, uma blusinha de uma criança, Isso. ele vai dar uma para cheirar e o cachorro vai seguindo. E é o cheiro, não é o ser humano, né, que não conhece sobre... Hoje em dia, o homem está acreditando muito nessas outras coisas. no ser animal. Amém, amém. E é claro que o ser humano que não entende vai dizer que ele está sentindo o cheiro do perfume, mas não é não. Como dizia André Luiz, é o hálito espiritual que ele percebe. Seu Júnior, e se meu animal, por exemplo, o senhor falou que ele não tem consciência, mas e se o meu animal morreu, um cachorro, um gato? No outro dia eu estava na minha casa, meu cachorro morreu, eu senti ele na minha casa. Eu senti ele, o gato na minha casa. Como isso é possível? A espiritualidade permite, até por uma questão de facilitar a transição e principalmente para acalmar o seu coração, que ele venha te visitar, para que você perceba que ele continua vivo. Eu tive um cachorro chamado Kiko, era um Passeio Dachshund, que é aquele cachorro com fato, pretinho, há muitos anos atrás, quando eu era gente. E ele nos amava e nós o amávamos, nós não tínhamos ainda filho, então ele era nosso filho. E quando ele morreu, ele tinha um hábito, como qualquer cachorro, né, de subir o sofá, ele era pequenininho, arranhava, rodava, arranhava, rodava, eu ficava brincando, meu filho, pelo amor de Deus, é só deitar, cara. O que tem de complicado nisso? Arranhava, deitava, arranhava, até depois de uns 5 minutos assim, nesse ritual, ele encontrava uma posição, e que não tinha nada a ver com aquela que ele achava que ele fosse. Ele morreu, depois de muito tempo com a gente. Na semana seguinte, estava eu e minha esposa em casa, e eu ouvi o Kiko arranhar o sofá, ouvi, e a minha esposa falou, tu está ouvindo o sofá? Eu falei, é o Kiko. Por que ele foi lá? Para me dizer, pai, eu estou bem, não se preocupa não. Amém? Amém. Semanas ou dias seguintes, com certeza ele voltou. Se Deus achou que nós fomos bons pais e bons educadores, Ele nos dará o privilégio de continuar, talvez ele como um gato, como eu disse, ou com outra raça de cão. Se Deus achar que é momento de ele viver outras experiências, ele será levado para outros locais. Em algum momento, daqui a séculos ou a milênios, Kiko será um ser humano. Talvez não mais nesse planeta, já que o planeta está evoluindo, mas em algum outro planeta. E a vida vai dar continuidade. Seu Júnior, um animal pode me obsediar, ele pode morrer e vir me perturbar? Não. A espiritualidade não permite isso. Mas o animal pode ser obsediado? O animal não pode ser obsediado como um ser humano. Porque como ele não tem todos os corpos espirituais, por que ele não tem todos os corpos, os 7 corpos como ser humano? Porque não tem consciência, nós explicamos. Então ele não tem a capacidade mediúnica do perispírito como você tem. Porém ele tem uma sensibilização, que podemos chamar de mediunidade, porque não é igual à nossa, por isso não pode ter o mesmo nome, mas ele tem uma sensibilidade, ele é capaz de sentir, de pressentir, tanto quanto qualquer um de nós. Então ele pode estar, olhou para lá, ficou parado, que isso, está maluco? Ele está vendo, ou ele acha que viu algo que você não viu. Ele pressentiu alguma coisa, só que ele não raciocina. Ele poderia, como você viu um vulto, ai meu Deus, Jesus abençoe. Não, ele não sabe, ele não pensa, então o que ele faz? Late. É a única coisa que lhe resta. E o barulho também, né? Sim, ele está ouvindo algo que ele não sabe de onde veio. Ele late muito antes. De verdade. Está latindo, a pessoa está chegando. Como é que pode, né? Ele pressente. Por que o animal pressente você? Porque esses corpos espirituais são projeções astrais, são projeções energéticas que partem de você.
E assim como acontece com você, às vezes, com um parente, acontece com os animais. O seu corpo espiritual está tão estendido que antes de você chegar, o animal pressentiu. Como que se fosse um rastro de energia que vem antes de você. Quantas vezes você esteve na sua casa, espero que eu não esteja falando com a plateia errada, e você mora de repente com um filho, com um pai, com um marido, ou com uma esposa, e você estava fazendo alguma coisa, você fala: fulano, é você? Fulano, não. Estranho, achei que estivesse chegando. Dá 5 minutos a pessoa chega. O que foi isso? O seu pensamento, a sua preocupação com relação àquela pessoa, talvez você nem pensasse, não estivesse no campo do racional, mas do subjetivo. Esse pensamento projetou a sua energia e a sua aura, que é um conjunto de energias reunidas pelos corpos espirituais, emitidas pelos corpos espirituais, se estendeu. Talvez a outra pessoa que está chegando, estava ansiosa para chegar em casa, ela projetou a energia e os dois se sensibilizaram em algum nível, não físico, em alguma dimensão, e você sentiu. Entendeu dessa maneira? Sim ou não? Sim. Já foi feita uma experiência? Sim. Um animal dentro de casa, a pessoa sai para trabalhar. Aí, quando ela arruma a bolsa dela, o drone, numa distância, né? Uhum. No trabalho, eles estão com uma câmera filmando. O cachorro vai pro portão esperar o dono. Você vê, já foi feita uma experiência e ele pressente que ela já arrumou a bolsa onde ela está Eu trabalhando. acredito, sim. Foi coisa mesmo. Testado. Testado mesmo. E aqui nós vamos entrar no assunto seguinte. Não vai dar tempo, minha reunião acabou. Mas nós vamos entrar no assunto seguinte, que semana que vem a gente vai destrinchar. Quando você morrer, você vai para o nosso lar, já assim? Diga, meu amor. Isso. A nossa irmã está perguntando, mas é porque ela chegou agora, tá ok, gente? Então, porque pode ser que alguma pessoa falando: pô, a pessoa está perguntando uma coisa que ele já explicou, então por isso que eu estou esclarecendo a vocês. Vocês estão de costas, estou de frente, minha irmã chegou agora. Durante a reunião eu expliquei para eles, né, que os animais, no momento exato que desencarnam, acaba o sofrimento, cessa o sofrimento. Eles não levam energias densas para o depois do desencarne, é instantâneo. E esse processo de sofrimento dos animais, muitas vezes, e isso eu não tinha dito antes, tem a ver com os nossos erros, porque muitas vezes alguns seres humanos dão alimentos que não são adequados, ou tentam fazer com que os animais se adequem à realidade deles, né? E aí, por não se adequarem, soltam animais na rua, né? E aí às vezes os animais já vêm com doenças que não deveriam ter. Por outro lado, nós devemos entender que a morte nunca é uma boa senhora. Não existe isso. Eu estou aqui, senhoras e senhores, estamos reunidos nessa... Espera aí que eu vou morrer. Uf! Não é assim. Morte é desintegração do corpo, gera sofrimento, e quando eu morrer, eu vou sofrer. Não há como você acabar, cessar uma vida física orgânica sem algum nível de sofrimento. Sempre, infelizmente, a gente sofre. Em qualquer nível. O mineral sofre terrivelmente quando ele precisa evoluir, a consciência do mineral. A consciência no vegetal sofre horrores. Entre os animais é o mesmo processo. Isso. Tem uma outra olhar sobre o sofrimento dos animais. Isso. Não, tem um outro olhar aí que é o seguinte, que poucas pessoas percebem. Os animais estão entre nós para nos ensinar a amar. E em algum momento, algum ser humano vai ver e vai sentir a dor do outro. Não existe como você despertar o amor numa criatura sem que ela vivencie a experiência do sofrimento. Às vezes, um ser humano
viu o animal sofrer, não ligou, viu uma criança sofrer, não ligou, viu um adulto sofrer, não ligou, mas quando a mulher dele, o filho dele, a mãe dele sofrer, ele vai despertar. Então, o sofrimento, seja lá em que nível for, tem a intenção de despertar o amor e a compaixão na criatura humana. Em mundos mais evoluídos, isso já não existe mais. Isso, o sofrimento para a evolução, o sofrimento como mola propulsora do desenvolvimento da consciência, só existe entre nós, nesse mundo e daqui para baixo. Daqui para cima, não. Inclusive, nos mundos mais evoluídos, você já não encontra animais como nós encontramos aqui. Porque conforme vai evoluindo, as consciências vão se depurando e não há esses animais só habitam em mundos como os nossos. Nos mundos mais evoluídos, é outro nível de pensamento. Uma das coisas que Ramatiz nos explica, por exemplo, é que criança, né, nós vivemos 8, 10, 12 anos para viver, chegar na juventude. Depois mais 8, 9, 10, 12 anos para a vida adulta. Nos mundos mais evoluídos não existe isso. Chegamos à vida adulta em 1 ano, pelo tempo terrestre. Em meses você sai de uma infância e chega numa vida adulta. Por que isso acontece nos mundos mais evoluídos? Porque não há necessidade de passar pelo sofrimento, pela explosão de hormônios, pelas angústias, pelas dores. E por quê? Tudo que ele precisava ter aprendido, ele já aprendeu nos mundos mais inferiores. Ele estaria agora com a intenção de continuar desenvolvendo o amor e vir nos ajudar nas esferas inferiores. Então tudo isso nos ajuda a entender que Deus é sempre perfeito. Há também uma preocupação nossa de querer que os animais, assim como nós, vivamos mais do que o necessário. A gente precisa aceitar a morte como fazendo parte da vida. Isso tem a ver, e isso eu posso dizer com tranquilidade, com reminiscências de lembranças nossas do passado, essa não aceitação. Eu, de repente, em vidas passadas, fui um mau dono de animal. Eu fiz animais sofrerem. Eu aprisionei animais. Eu maltratei animais. Eu usava cavalos na Idade Média e chicoteava. Via os bichos sofrerem e não ligava. Todo esse sofrimento que eu causei na criação de Deus foi sendo guardada nas informações do meu corpo espiritual e hoje são exteriorizadas como um sentimento de culpa, de autopunição. E aí eu resolvo abraçar todos os animais e tentar salvar todo mundo. Sou eu tentando me redimir dos meus próprios erros. Nem um extremo, nem o outro. Precisamos encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio é aceitar isso como isso é. Já dizia Osho, né? Grande líder hindu, o nosso sofrimento vem do fato de não aceitarmos isso como isso é. Se nós entendermos que Deus é sempre perfeito, maravilhoso e misericordioso, devemos entender, inclusive, que o desencarne dos animais é uma libertação. Em vez de nós tentarmos segurá-los aqui, além do necessário, um gato vai viver 12, 13, 14... Não, um gato vive 20. Não vai. Se ele estivesse no mundo, ele viveria 3 meses, 5 anos. Mas nós queremos que eles permaneçam o máximo. É apego nosso. Um cachorro vai morrer e a gente fica tentando fazer cirurgia, remédio para se prender a pequenos resquícios de vida. É posse. Deixe-o ir, liberte-o. Ele cumpriu o ciclo. A vida aqui é sofrida. Do outro lado, para ele é liberdade. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, por mais que a nossa irmã nos pergunte por que os animais sofrem, perguntemos-nos o que Deus quer nos mostrar com isso. Amém? Diga, minha irmã. Olha o som de igreja. Eu vi recentemente algumas reportagens falando que precisa fazer clones dos seus animais. Clones dos animais. Para mantê-los em casa. Amém. É muito apelo, né? O espírito não é. E não, o pior se não for, né? Pior se não for o mesmo espírito, vier um animal com uma personalidade totalmente diferente. Eu fiquei imaginando isso, porque antes não tinha entendimento. Depois eu ouvi aqui. Eu imagino que não seja mesmo, porque acabou, morre. Aí demora um tempinho até dar outro morre. Claro, nesse ponto ele já reencarnou em outra. Na verdade, nós devíamos aceitar a lei de Deus e amar os outros animais. Quantos animais abandonados tem aí? Né? E por que eles estão aqui? Para nos ensinar compaixão. Cada um de nós, se nós levarmos a semente do amor nos nossos comportamentos cotidianos, e influenciaremos outras pessoas. Existe um fenômeno do exemplismo.
que modifica enormemente o caráter das pessoas. Isso quer dizer, se eu estou acabei de abrir uma bala, pego o papel da bala e guardo no meu bolso, você pode me dizer, mas está todo mundo jogando no chão. Alguém vai ver o seu exemplo, em algum nível, em alguma realidade. E amanhã outras pessoas vão copiar você, porque vão perceber que isso é útil, é bom, é necessário, é justo. Então, a nossa transformação, a transformação da nossa sociedade, começa pela transformação de cada um de nós. Então, esse é a mola, é o fenômeno, é o estopim da transformação. Precisamos mostrar para as pessoas, é possível amar e ter uma sociedade melhor. Tem solução, é isso que a gente quer dizer. Não precisa quebrar, destruir, se revoltar, radicalizar. Vamos pensar um pouco mais, vamos amar um pouco mais, verdadeiramente, sem usar as pessoas para nos locupletar e impor nossos pensamentos. Vamos amar as criaturas. Né? Talvez uma das primeiras consciências ecologicamente corretas, nos primeiros ensinamentos, tenha sido de Jesus, né? Quando nos ensina a amar. O amor é ecologicamente correto. Eu não destruo a natureza, não é porque é bonito e moda, não. Eu não destruo a natureza porque eu sei que ali tem consciências que estão em evolução. Eu reparo o carro quando eu estou dirigindo para um cavalo, para um gato, para um cachorro, não porque ele é bonito e todo mundo vai achar, não. Mas é porque eu sei que ali tem uma futura pessoa, tem uma vida em evolução. Não fui eu que fiz o peixe, não fui eu que fiz o cachorro, não fui eu que fiz o gato e o pássaro, nem as árvores. Não, mas o gatinho fez a gatinha e a gatinha... Quem fez o primeiro? Quem começou? Quem criou essa genética? Não fomos nós. Se não fui eu, por que eu tenho que aprisionar? Por que eu tenho que possuir? Por que eu tenho o direito de dominar e castrar? Não é meu. Eu sou apenas um fiel depositário, um responsável pela manutenção do planeta. Amém? Me perdoe, eu tinha mais 15 coisas para falar, mas como sempre, eu venho para falar uma coisa e acabo não falando nada. Quem sabe são eles, eu não mando mais nada nessa casa. Então, semana que vem nós vamos falar sobre o período depois da vida. Já se você morreu, não morreu não. Vou falar de outra maneira. Já se, quando a gente morrer, nós vamos para o nosso lar? Alguém tinha que fotografar essa coisa. Só existe o nosso lar? Não tem outra colônia socorrista? Cadê o resto da humanidade? A colônia do nosso lar tem 2 milhões de pessoas. Nós somos 8 bilhões de seres humanos que vamos morrer em algum momento. Aliás, é uma das coisas que a gente já sabe quando nasce, né? A vida acaba nessa terra, nesse mundo, nessa vida. Continua de outra maneira. Todo mundo vai para o nosso lado, mas cadê todo mundo lá? Então nós vamos falar sobre quem nos recebe do outro lado, para onde nós vamos, quais são as outras colônias espirituais, como isso tudo é organizado no mundo espiritual, aonde estão os obsessores. Os obsessores estão em nosso lar. O umbral fica em nosso lar. Onde é que fica esse diacho desse negócio? E por que eu vou para o nosso lar? Será que eu vou, em vez de para o nosso lar, eu vou para o umbral? Ou eu vou virar um espírito em erraticidade? O que acontece depois que eu desencarnar? Se os obsessores estão no umbral, por que os espíritos de luz não vão lá e tiram eles de lá? Tudo isso e muito mais, semana que vem, no Globo Repórter. Perguntas? Obrigado a todos vocês que acompanharam. Vamos fazer a nossa oração de encerramento.